Uma quinta-feira de feriado, feriado de finados, mas uma quinta-feira no âmbito esportivo histórica, principalmente para o torcedor palmeirense. Que vitória sensacional sobre o Botafogo. E já já nós vamos conversar com o Fábio Scheib, que esteve in loco no estádio Newton Santos, vendo esta virada do Verdão em cima do líder Botafogo ontem no estádio Newton Santos. E claro, o futebol paulista em alta, não foi só o Palmeiras que venceu, o Santos virou de uma maneira histórica também diante do Flamengo. Um jogo polêmico, um jogo contestado, mas o Peixe vai se livrando cada vez mais da zona do rebaixamento. O mesmo se aplica ao Corinthians, que venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Que falha do goleiro Bento, meu Deus do céu, gol de Yuri Alberto. E já já o Gabriel Dudziak vai trazer tudo sobre estes 3 jogos que agitaram o futebol paulista ontem no Campeonato Brasileiro. E claro, hoje tem o Tricolor contra o Cruzeiro no estádio do Morumbi. Então vamos lá, a cirurgia do Neymar, a cirurgia no joelho esquerdo do camisa 10 da seleção brasileira começou hoje, no início da manhã em Belo Horizonte. O jogador do Al Hilal fez o procedimento 2 semanas depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior, no jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O procedimento está sendo conduzido pelo médico Rodrigo Lasmar, que pertence à seleção brasileira e também ao Atlético Mineiro. E ao meu lado, o meu parceiro Antônio Lupi, que traz as notícias do Guarani neste feriadão. Uma quinta-feira bonita, começou nublada, mas um céu de brigadeiro neste momento. Antônio Lupi, bom dia, um bom feriado a você. E o Bugrão? Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani hoje realiza o último treinamento antes da viagem para Londrina. Amanhã tem Bugre em campo, às 9h30 da noite, para encarar o time paranaense com situações diferentes na tabela. Enquanto o Guarani busca voltar ao G4, o Londrina, dependendo do que acontecer na rodada, pode ser rebaixado matematicamente. Daqui a pouco, Douglas Borges, que será o goleiro titular do Bugre contra o Londrina, fala aqui na CBN. Que coisa, hein? O Londrina, que ano passado fez uma grande Série B, chegou a flertar com o acesso e vive um 2023 terrível, com 1.512 treinadores na temporada. Que coisa horrorosa. 1.512 treinadores contratados, sem contar os 8.340 que foram aí interinos que dirigiram a equipe de uma maneira... Londrina nos abraça. Que coisa, hein, Londrina? Tradicional, Tubarão. Tubarão, te amo, já diria Fábio Scheib. Verdade. Vamos lá, de NBA. O clássico das franquias de Los Angeles foi vencido de virada e na prorrogação pelos Lakers, 130-125. LeBron James foi definitivamente o melhor jogador da partida, anotou um duplo-duplo, foram 35 pontos e 12 rebotes, além de 7 assistências. Anthony Davis também esteve em uma noite especial e foi outro a anotar um duplo-duplo, 27 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Coisa linda, que belo clássico em Los Angeles. Vamos para a capital paulista repercutir ainda mais a vitória do Santos, a vitória do Corinthians e a virada pesada do Palmeiras em cima do Botafogo. Gabriel Dudziak. O Palmeiras venceu o Botafogo por 4-3 e reduziu para apenas 3 pontos a desvantagem em relação ao líder do Campeonato Brasileiro. A vitória teve contornos épicos, com o Alviverde virando o placar após ter sofrido 3-0 no primeiro tempo. Santos e Corinthians também venceram. Em Brasília, o Peixe bateu o Flamengo por 2-1, enquanto em Itaquera, os donos da casa superaram o Atlético Paranaense por 1-0. Hoje o São Paulo encara o Cruzeiro no Morumbi a partir das 8 da noite. E é o trunfo do tricolor para ficar cada vez mais distante do Z4 e aí sim iniciar de uma maneira concreta o projeto Libertadores 2024. Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, estão na reta final e o Brasil terá uma quinta-feira decisiva em várias modalidades. O atletismo terá o maior número de finais,
com 10 ouros em disputa nas provas que vão do salto com vara ao revezamento 4x100. Também terá definição de medalha no nado artístico, boliche, esgrima, luta e triatlon. Antônio Lupe, a Ponte Preta tem decisão no sábado contra o Avaí. A preparação da Macaca, Lupércio. Também entrando na reta final de preparação para o jogo contra o time catarinense. E a diretoria anuncia promoção de ingressos para atrair o torcedor nesse jogo importantíssimo no estádio Moisés Lucarelli. R$10 para o setor de arquibancada, até porque o apoio dela será fundamental para a Ponte Preta conquistar uma vitória e se afastar da zona do rebaixamento. Mas pro Avaí também tem decisão e eu explico por quê daqui a pouquinho no noticiário da Macaca aqui no CBN Esportes. Tá certo, Lupe. Brasileirão, além de São Paulo e Cruzeiro, outros 2 jogos movimentam a rodada. Cuiabá e Vasco jogam hoje à tarde, às 5 horas, na Arena Pantanal. E Goiás e Red Bull Bragantino se enfrentam às 6 horas na Serrinha. Também tem futsal, o Pulo. Futsal empatou com o São Bernardo 1-1 pela fase oitavas de final da Liga Paulista de Futsal. O jogo foi lá no ABC. O gol campineiro foi marcado pelo artilheiro Gafanha. Porém, com o empate, o Pulo está eliminado da sequência da competição. 11 horas 13 minutos. Valmirzinho, o Fábio Chaib está conosco? Ah, Fábio Chaib, que quinta-feira, que quarta-feira, que quinta-feira. Cara, eu vou mudar o protocolo. Agora, por favor, que entre o Fábio Chaib palmeirense. O Fábio Chaib que vive o dia a dia do Palestra. Eu quero saber o que você sentiu ontem e como está o seu coração hoje, Fábio Chaib. Bom dia, um bom feriado para você. Parabéns pela vitória ontem sobre o Botafogo. Que coisa histórica, maravilhosa, Fabião. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte do CBN. Realmente, uma vitória épica mesmo, né? Esse tal de futebol nos aplica cada surpresa e ontem foi um dia para nunca mais ser esquecido, né? Tanto no futebol e os palmeirenses também muito felizes. Uma vitória memorável realmente, essa virada. Botafogo podendo até ampliar o placar no primeiro tempo, Palmeiras saindo abatido no intervalo, mas conseguiu reagir. Essa vitória que vai ficar para a história. Tinha até palmeirense falando que já esqueceu aquele 4-3 para o Vasco em 2000. O de ontem matou aquela derrota, mas foi um jogão mesmo, desse time que, como você costuma dizer, cascudo mesmo, né? Um time que joga a forma do futebol, é um time competitivo, cascudo, e ontem mostrou isso. Está vivo no campeonato ainda, não chegou ao Botafogo, mas as coisas agora começam a ficar um pouco mais visíveis para os palmeirenses nessa campanha rumo ao campeonato, né? Vai, Lupe, fala, Lupe. Tá meio rouco o nosso amigo, né? Nosso amigo rouquinho, tá um pouco Tá, rouco. tá. Eu acho que A voz ela não que está aveludada como de costume. Isso. Eu acho que é a conexão, Lupe. É. E outra coisa, Carlão deu parabéns. Ele fez gol, ué? Ele cruzou bola? Foi ele que chegou Foi no ele que chegou no Chiquinho. vestiário e falou assim: ô, vocês estão de sacanagem? Mas parabéns, Fábio Chaib. Aliás, ontem. Que isso. Não, parabéns, Esse parabéns. futebol, esse Que coisa futebol maravilhosa. Mas assim, o que mais né? me estranha realmente é o tom da voz. É verdade. Mas é a conexão. É a conexão. Vamos jogar a culpa na informática. O pessoal da TI. Ô, Carlão, Oi, vamos lá. mas ontem, além do Brasileirão, teve Série B também, com um jogo Jogaço, hein? interessante, hein? É. Grande jogo, 2-2 na abertura da 35ª rodada entre Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Goiânia. O Tigre esteve à frente 2 vezes no placar, mas o Dragão foi buscar o empate. Nos acréscimos, ótima chance para o Novo Horizontino garantir a vitória, mas o goleiro Ronaldo pegou o pênalti do atacante Ronaldo no último lance da partida e terminou 2-2. Com o resultado, o Dragão é o vice-líder com 60 pontos, Novo Horizontino é o quarto, 57. Por um lado, foi bom para o Guarani esse resultado, porque não distancia nenhum dos dois. O Guarani tem 55 na 7ª colocação. Leu meus pensamentos, Fábio Chaib. Um resultado que fortalece o Guarani na briga para retornar ao bloco dos 4 primeiros colocados. O CBN Esportes hoje, Alviverde, comandado por Valmir Bortoleto. Calma, Valmir, Alviverde com relação ao verde da capital, Valmir Bortoleto. E o homem dos streamings, o homem online, Daniel França. Apresentação
Carlos Eduardo de Freitas. E nos ajude a fazer o CBN Esportes através do WhatsApp 19 99186 9070. 19 99186 9070. Participe também pelas redes sociais, o nosso YouTube /CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Agora é hora daquela revisão top e depois checar seu desempenho nas provas. Para isso, é só você acompanhar aulões e correções no portal G1 Educação Campinas. Tá tudo lá. Vai que é sua, vestibulando. Oferecimento, Oficina do Estudante. A prova nas melhores universidades. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Quinta-feira, feriado e as ruas e avenidas de Campinas. Thaís Azevedo, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Muito bom dia aos ouvintes da CBN. Ótimo feriado para todo mundo. Vamos falar ali para quem acessa Campinas pela Avenida Alix da Cunha. Vai fazendo um bom caminho sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. Pela Avenida Marechal Rondon, a lentidão na chegada ao Balão do Tavares. No sentido Chapadão, trânsito fluindo bem. A rua Joaquim Vilac tem excesso de veículos na chegada Alix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, motorista segue sem dificuldades. Pela Doutor Alberto Sarmento, trânsito livre nos dois sentidos. Pela Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos somente ali na chegada à Rua Doutor Delfino Sintra. Carlão. Obrigado, Thaís. Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder no 5G. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e sem portabilidade. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Para você que é apaixonado pelo voleibol, restam 10 dias. Na verdade, faltam 10 dias para a estreia do Vôlei Renata na Superliga 2023-2024. A primeira partida do time campineiro está marcada para o dia 12, às 6h30 da noite, contra o SESI Bauru, no ginásio do Taquaral. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 22 minutos. Que rodada ontem. Polêmica na arbitragem entre Santos e Flamengo. Muitos acham que o Gerson não merecia ter sido expulso, outros acham que ele merecia a expulsão. No meu modo de entender, um lance interpretativo e o árbitro optou pela expulsão. Apesar do meu amigo Rodrigo Guimarães, ele é tão flamenguista que eu chamo ele de Flamengo, não chamo ele de Rodrigo. Me deu uma bronca hoje pela manhã, mas eu relevei, Rodrigão. Eu relevei, entendo a chateação do torcedor rubro-negro pela virada santista ontem. E você, ouvinte, continue participando, mande seu áudio, mande a sua mensagem de texto através do 19 99186-9070. Antônio Lupe. Sim. E a galera, hein, neste feriadão de vamos lá. quinta-feira. A galera ainda comemorando nessa vitória do Palmeiras. Aliás, poucos palmeirenses estão participando, sabe por quê? Por quê? Eles foram dormir tarde Sem ontem. dúvida. A festa durou a madrugada toda. Mas que vitória maiúscula, né? 4-3. Bom dia, CBN. Um ótimo feriado a todos. Sou Paulo de Valinhos. Se o Palmeiras não tivesse perdido pontos importantes, como contra o Atlético e Santos, hoje estaria na ponta e provavelmente o campeão do brasileiro. Essa é a mensagem do nosso grande amigo, deixa eu registrar aqui, o Paulo, final do telefone 3155, lá de Valinhos. Aliás, Valinhos sempre nos abraça com muito carinho, participando aqui do CBN Esportes. Derivaldo Souza, palmeirense, o nosso corredor, tá feliz da vida, sorriso de orelha a orelha e só esperando o mês de dezembro para ele soltar o grito de é campeão. Derivaldo Souza falou isso, não eu, pelo amor de Deus. Hein? Quem mandou mensagem pra gente também foi o nosso amigo, final do telefone 6011, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, já estamos trabalhando para melhor atendê-lo e resolver todos esses problemas para você que nos acompanha pelo YouTube. Mandar um abraço também aqui pro Carlos, ele fala de Vinhedo, Carlos de Vinhedo, legal. próximo a Valinhos. Isso. Ele diz que o Palmeiras ainda precisa vencer jogos importantes para conquistar o título, mas na opinião dele, a derrota ontem pode abalar o Botafogo nessa reta final de competição. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Marcelo Jardim Garcia. Ele fala, o Palmeiras será o campeão brasileiro de 2023. Já o nosso torcedor, o Adalto, ele que tá falando da Nova Campinas é onde, Carlão? Nova Campinas, ali perto do Shopping Center Iguatemi, um pouco pra cima ali do estádio Brinco de Ouro da Princesa, um bairro nobre da nossa cidade. Ele está no trabalho, assim como nós está trabalhando o Adalto, ele é torcedor do Peixe e também acordou com um sorriso de orelha a orelha nesta quinta-feira. Não só por estar trabalhando, porque ele gosta Sem do dúvida. trabalho, pelo menos foi o que ele disse aqui, mas com a vitória do Peixão, que ontem venceu o Flamengo por 2-1. Já dizia seu Madruga que o trabalho dignifica o homem, né, Antônio Exatamente. Lupe? Então isso é muito legal e os torcedores de Santos, Corinthians e Palmeiras hoje estão vivendo aí uma quinta-feira sensacional. 11 horas 25 minutos, vamos para São Paulo? Vamos com o Vinícius Moura aí pra gente repercutir, Fábio Scheibe. Aliás, Fabião, você está no Rio de Janeiro ainda? Exatamente, Carlão. Estou no Rio de Janeiro, hoje à tarde volto a Campinas, né? Sim. Pegar a Via Dutra, né? Sim. Feriadão. Ouvir até o Mário trazendo informações mais à tarde aí sobre o trânsito, que deve estar pesado, mas vou pegar o ônibus às 3h30 da tarde na rodoviária aqui e chegarei à noite em Campinas. Amanhã estaremos em loco por aí, viu, Carlão? Foi de ônibus, né, Scheibe? Sim, ônibus. Boa. Aí acho que a trilha sonora é no balanço do busão, é no gingado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona. Fala mansa, né? O bom é que hoje à tarde tem jogos, né? Então vamos acompanhar os jogos pelo o Vascão, né? Celular, Vasco. O Vasco faz jogo decisivo com o Cuiabá aí. Sim. Se distanciando da zona dos primeiros times fora da zona de rebaixamento. Jogos importantes à tarde. Quanto tempo, Scheibe?
de É viagem. 7 horas. Nossa. 7 horas de viagem. Tem parada, né? Sim. Para um pouquinho ali para comer um negocinho, né? Tirar água do joelho, né? Ei, Fábio Exatamente. Sainz. Tá certo, então. 11 horas 26 minutos. Vamos para São Paulo com o Gabriel Dudziak. E aí, na volta, vamos repercutir, polemizar também. Santos e Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, a vitória maiúscula de virada do Palmeiras sobre o Botafogo. O duelo entre o líder Botafogo e o vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras, no estádio Newton Santos, tinha caráter decisivo. O que se viu no primeiro tempo, no entanto, não foi um duelo, e sim um atropelo botafoguense. Mais rápido, intenso e efetivo, o time do Rio de Janeiro construiu um confortável 3-0, com gols de Eduardo, Tietê e Júnior Santos. Na segunda etapa, o Palmeiras apareceu para o jogo, descontou com Endrick logo aos 4 minutos e pressionou. O jogo, no entanto, só mudou completamente a partir dos 30 da etapa complementar, quando o zagueiro do Botafogo, Adrielson, foi expulso. Na sequência, Tiquinho Soares perdeu pênalti e o Palmeiras veio com tudo para a reta final da partida. Endrick fez o segundo aos 38 minutos, Lopes empatou aos 43 e Murilo determinou a virada por 4-3 aos 53 minutos. Com o resultado, o Alviverde fica a 3 pontos do líder Botafogo, mas o Alvinegro tem um jogo a menos. O técnico palmeirense Abel Ferreira reconheceu o primeiro tempo ruim, fruto de falhas táticas e individuais, mas enalteceu a capacidade dos jogadores de saírem de mais um momento adverso. Só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem, o objetivo não se vai alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar. Em outro jogo decisivo, o ameaçado de rebaixamento Santos enfrentou o ainda postulante a título Flamengo. Em Brasília, o rubro-negro abriu o placar, mas o Peixe empatou pouco depois e ficou com 1 a mais ainda no primeiro tempo depois da expulsão de Gerson. Apesar da vantagem numérica, o Santos tinha dificuldades para atacar e o Flamengo se adaptava à situação adversa, até que aos 43 do segundo tempo o zagueiro santista Joaquim arriscou e foi premiado. De muito longe ele fez, Santos 2, Flamengo 1. O resultado deixa o Peixe a 5 pontos do Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. Segundo o técnico Marcelo Fernandes, porém, ainda há muito o que fazer. Não ganhamos absolutamente nada. Estamos numa briga para sair dessa situação incômoda, ainda estamos na situação incômoda. A gente só é um parceiro deles e que tenta fazer as coisas mais breves e simples possíveis. O Corinthians também jogou. Em Itaquera, o Alvinegro recebeu o Atlético Paranaense em uma partida de muita marcação. Com poucas oportunidades claras de gol, um erro acabou definindo o confronto. No caso, um frango do goleiro Bento, que terminou com um gol de Yuri Alberto de cabeça. O resultado também deixa o Corinthians distante do Z4. Para o treinador Mano Menezes, o time soube lidar com os momentos ruins dentro da partida. Mas não está escrito em lugar nenhum que o adversário ser melhor é o suficiente para ele te ganhar. Depois melhoramos, fomos uma equipe mais madura na maior parte do tempo. Hoje às 8 da noite, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro no Morumbi, em jogo que pode marcar o retorno do zagueiro Arboleda aos titulares. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Gabriel Dudziak, show noticiário da capital paulista, 11 horas 30 minutos, Almerzinho, tem um tempinho, porque a gente precisa repercutir muito o Palmeiras. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho do Corinthians, que venceu o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Yuri Alberto, o Mano Menezes falou aí, uma falha do Bento. É uma vitória que praticamente encaminha a permanência do Corinthians, é o 11º colocado com 40 pontos, Lupe. Restam aí 7 rodadas para o término do Brasileirão. Eu acho que o Corinthians é Série A no que vem. Muito pouco para um clube do tamanho do Corinthians, mas permanece. Analisando aqui a tabela, Corinthians 11ª colocação com 40 pontos, 31 jogos, né? Chega a 40 pontos, o sinal que estava ligado, ele já não é mais acionado. Mas mesmo assim, deixa o torcedor ainda com um certo receio. Ontem um frangaço do goleiro do Atlético Paranaense. Eu até agora não entendi o que ele tentou fazer na jogada. É claro que a bola pega um efeito na cabeçada do Yuri Alberto e acabou atrapalhando ali a defesa até então segura do Bento e o gol do Corinthians. Corinthians teve chances também, né? Mas o Atlético também em alguns momentos criou oportunidades. Só que o Corinthians vence um time que tecnicamente é melhor que ele. O Atlético Paranaense hoje é o 7º colocado, mas não só apenas na tabela de classificação, em termos aí de temporada e de desempenho.
Então acho que o torcedor do Corinthians ele pode tirar aquele fardo das costas e o Corinthians vai permanecer na Série A em 2024. Mas precisa se organizar para o ano que vem. Precisa. Brigar lá embaixo não é o lugar do Corinthians, não, mas eu também acredito que o resultado de ontem, a vitória de ontem, encaminha a permanência do Timão no Brasileirão. E sempre tem aquele detalhe que muitos dirigentes e jogadores falam que não interfere, mas interfere, questão política. Pelo menos em 2023 passou, mas fica a lição para os próximos anos quando a política interferir novamente no dia a dia do clube. Acredito que é daqui 4 anos ou 3 anos no Corinthians. Corinthians acho que é 3 anos. 3 anos, né? Tá certo, então nós vamos para o Repórter CBN e na volta aí sim vamos dissecar Santos e Flamengo, a vitória do Peixe em cima do Rubro Negro e a vitória retumbante do Palmeiras sobre o Botafogo. Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de novembro de 2023, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne nessa manhã com o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga. O texto vai ser discutido na próxima terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Se aprovada, a proposta vai ser encaminhada ao plenário. A medida acaba com a cobrança acumulativa dos impostos sobre o consumo e põe fim à guerra fiscal entre os estados. O governo do Rio Grande do Sul vai pagar aluguel social e auxílio funeral para as famílias desabrigadas após as enchentes que atingiram a região do Vale do Taquari em setembro. Serão destinados R$2,5 milhões para as famílias em 10 municípios afetados. Recursos também serão repassados para a reconstrução da infraestrutura desses locais. Ao todo, 52 pessoas morreram na tragédia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspendeu o envio dos nomes aprovados pela Casa para ocupar vagas no Superior Tribunal de Justiça. Ele pediu para verificar se houve favorecimento à advogada Daniela Teixeira, uma das indicadas pelo presidente Lula. A nomeação dela como ministra do tribunal dependia apenas de uma publicação no Diário Oficial da União. As autoridades prisionais do Irã impediram a transferência hospitalar da vencedora do Prêmio Nobel da Paz desse ano, depois que ela se recusou a usar o hijab, véu obrigatório no país. Segundo familiares, Narges Mohammad precisa receber cuidados médicos urgentes. A ativista de 51 anos, detida numa prisão em Teherã, recebeu o prêmio em outubro pela luta contra a opressão das mulheres em território iraniano. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h36. Gente, ontem foi uma quarta-feira super especial para o futebol paulista, hein? O Santos virou diante do Flamengo numa arbitragem polêmica, mais uma vez, a expulsão do Gerson, merecia expulsão ou não naquela entrada, naquela cotovelada sobre o atacante Júlio Furque do Santos, mas o Peixe venceu, se distancia da zona do rebaixamento.
Fábio Chaib, não sei se você acompanhou, por motivos óbvios, você estava aí pensando no jogo do Palmeiras, mas se você acompanhou, o que você achou aí, Flamengo e Santos, lá no Mané Garrincha, lotado, por sinal, boa presença do torcedor rubro-negro, boa presença do torcedor santista também, mas o alvinegro virou, e mais uma vez, a arbitragem foi assunto, Fábio Chaib. Eu acompanhei, sim, depois os lances, né, Carlão? Eu vi tudo o que aconteceu no jogo. O time do Santos dando esses indícios aí de melhora no campeonato, venceu 2 postulantes ao título, venceu o Palmeiras recentemente, também de virada, e agora vence o Flamengo também de virada, os 2 fora de casa. Um belo gol de fora da área do Joaquim, né, o zagueiro. E a cotovelada, hoje em dia, os árbitros estão fazendo que esse ato, né, decidem que esse ato de só pôr o cotovelo, de fazer esse tipo de agressão, é expulsão. Então, nessa nova onda aí do futebol brasileiro, da arbitragem brasileira, eu concordei com a expulsão, sim. E um fato triste no final do jogo, né, como você falou, Mané Garrincha lotado, os flamenguistas em peso, se revoltaram contra o time, começaram a jogar objetos no campo, e uma garrafada acertou o atacante Bruno Henrique, que renovou recentemente o contrato com o Flamengo. Um fato triste, torcedor do Flamengo se comportando mal. E o Flamengo, agora com 2 derrotas consecutivas com o Tite aí, vai ter que focar agora só na Copa Libertadores mesmo. Até a próxima rodada, né? Que esse campeonato é tão louco que daqui a pouco começa a pensar em título outra vez. Mas o Flamengo que tem que se arrumar aí novamente com o Tite. Tá certo, a arbitragem do Rafael Rodrigo Klein, lá do Rio Grande do Sul. Vitória do Santos deixa o peixe. Vamos lá. Santos, 15º colocado com 37 pontos. Olha, gente. Goiás abre o Z4 com 32, mas ainda joga hoje. O seguinte, o Lupe, o Fabião. Se o Bragantino vencer o Goiás estaciona nos 32 pontos, e o Cuiabá vencer o Vasco da Gama, e o Vasco estaciona nos 31 pontos, eu acho que esse Z4 está encaminhado. Felizmente para alguns, infelizmente para outros, mas porque a distância em relação ao Cruzeiro é de 5 pontos. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos, né? Joga hoje e vai ficar com um jogo a menos. O Cruzeiro tem 29 jogos. Ou seja, fica numa situação complicada os 4 últimos colocados. É claro, isso é questão, de repente, o Goiás pode vencer e aí o Santos não está livre, o próprio Corinthians também não fica livre, o Bahia também. E uma vitória do Bragantino, como você falou, recoloca o time na busca pelo título também. Tem um jogo a menos também, né? Um jogo contra o Flamengo. E acaba tentando buscar esse título aí, o time de Bragança Paulista. O campeonato retomou, gente. O Botafogo ainda tem possibilidades, tem um jogo a menos, é contra o Fortaleza, lá no Castelão, mas o campeonato retomou. Hoje o Palmeiras é um candidato sim ao título, o Grêmio entrou na briga após a vitória ontem sobre o Curitiba, o Galo também entrou na briga, o próprio Flamengo, né? O Flamengo um pouco arrefecido, mas está na briga pelo título, e o Braga, se vencer hoje, vai a 55 pontos e fica também nesta disputa pela taça de campeão brasileiro. 11h39, vamos para a cereja do bolo então. E aí, Lupercio, 4-3 Palmeiras, que coisa linda, que virada sensacional. E o Botafogo dando margem aí para perder o título. Um primeiro tempo onde o Botafogo foi dominante na partida, né? Fez 3, poderia ter feito mais, e o Palmeiras, na volta do intervalo, e o que foi engraçado não, né? Mas é um jogo com uma cronologia de fatos, né? Os primeiros 45 minutos, Botafogo. Os primeiros 5 minutos, um gol que dá esperança ao torcedor do Palmeiras. Só que depois existe um hiato, né? Existiu um hiato muito, muito forte entre o primeiro gol do Palmeiras e tudo que aconteceu. Foram 16 minutos, né? Não. Avassaladores do Palmeiras. Mas eu falo do gol do Hendrick até a expulsão do Adrielson, que foi na reta final do jogo, 39, 35 do segundo tempo, que eu acho que falando de arbitragem, foi o que aconteceu no jogo mais discutível, a expulsão do zagueiro do Botafogo. E aí o que acontece quando tudo dava a entender que o Palmeiras realmente ia virar o jogo? Um pênalti pro Botafogo. E o Everton faz a defesa, e aí logo em seguida sai o segundo gol do Palmeiras. Cara, que cenário, cara. E aí jogo pra filme, velho. Jogo pra filme. É um jogo pra um livro, mas um livro assim de
de 500 páginas. Sem dúvida. Um jogo com muita coisa, muitas situações. É um jogo histórico. É igual quando a gente fala Flamengo e Santos, aquele Flamengo e Santos dos 5-4, Vasco e Palmeiras, aquele dos 4-3. Daqui a pouco a gente vai falar deste Botafogo e Palmeiras, aquele da virada do Verdão numa partida exuberante do Hendrick. Fábio Scheibe. É um roteiro espetacular mesmo, um jogo marcante. Como o Lupe disse, aí o Botafogo teve muita chance no primeiro tempo, marcou 3 gols, avassalador, um time que parecia querer o título mesmo, um time campeão, como acabou perdendo gols com o Vitor Sá, ainda sem goleiro, driblou o Everton, acabou chutando por cima, bateu uma bola na trave ainda, e acho que no intervalo houve uma coisa muito especial no vestiário do Palmeiras. O Abel Ferreira deve ter falado muitas coisas ali que mexeram com o brilho dos jogadores do Palmeiras, lembrando que teve provocação antes do jogo, né, do John Textor, o presidente, o dono do Botafogo ao Palmeiras, e isso no final do jogo, depois a gente foi revelado que também serviu como uma inspiração aí para os jogadores do Palmeiras. Até o próprio Piquerez saiu do jogo mostrando o dedo pro Textor falando, foi você que falou que a gente ia perder? Foi você que falou que a gente ia perder? Quer dizer, o Palmeiras teve que achar alguma parte emocional para conseguir esse resultado que parecia tão difícil e realmente foi. E o Veiga ainda, depois do gol do Hendrick, que é o primeiro gol do Hendrick, o Veiga teve uma oportunidade, o Perry pegou uma boa bola também, uma bola cruzada, mas é um roteiro fantástico mesmo, daqueles jogos que vão ficar marcados, e o Palmeiras agora na busca aí pelo esse título, né, que parecia improvável. O Botafogo abriu 13 pontos, deixou estar 13 pontos na frente, e o que preocupa o Botafogo agora não são nem os jogos, né, mas a parte mental realmente do time, comandado por um interino, né, o Lúcio Flávio é um interino, não tem aquele poder de persuasão com os jogadores, não tem aquele poder ainda, não tem tanta experiência. Vamos ver o que vai ser do Botafogo, que tem um clássico na próxima rodada, pega o Vasco em São Januário. E é aquilo que o ouvinte falou, né? Se não fosse alguns tropeços do Palmeiras nessa caminhada do Campeonato Brasileiro, com certeza o Palmeiras já teria assumido a ponta. Eu queria dar relevo na entrevista do Everton no final do jogo, Sim. onde ele ressalta o trabalho do técnico Abel Ferreira no intervalo do jogo. Porque não deve ser fácil, o Abel é um cara muito competitivo. E você chega no vestiário tomando de 3-0, e aí o Everton ele afirma que o Abel disse, pior do que isso, vocês não vão fazer. Então, subam pro segundo tempo e tentem fazer algo melhor. E foi o que aconteceu. E só um detalhe, tá? Eu sei que o torcedor do Botafogo, ele tá chateado, Sim. ele tá pé da vida, ele tá reclamando muito de arbitragem. Braulio, né? Só que a gente não pode esquecer, às vezes a nossa memória ela é muito curta. Vamos voltar no tempo, torcedor do Botafogo. Copa do Brasil que já acabou, hein? Primeira fase, jogo difícil lá no Nordeste. O Botafogo tentando ganhar do Sergipe, nada, e o jogo não acabava, de repente, bum, gol. Quem que era o árbitro? Braulio. Quem foi que apitou ontem? Braulio. Então eu tenho 2 certezas na vida. Uma que um dia eu vou partir. A segunda, que erros de arbitragem sempre vão acontecer no Campeonato Brasileiro, mas erros, na minha opinião, discutíveis. Discutíveis, ontem, o único a possível interferência da arbitragem é na expulsão do Adrielson, que na minha opinião, acho que foi um pouquinho exagerada. Mas se você foi juntar critérios... Em relação ao pênalti, você achou que foi pênalti? Achei que foi pênalti. Achei que foi pênalti no pé de apoio do Rony. O Rony, ele dá... No Rony segundo... atinge a bola, só que ele pega o pé de apoio do Tiquinho. Pra mim, pênalti. Mas também é um lance que gera outra interpretação. Mas eu tô com o Lupe. Olha como que a arbitragem foi polêmica. Eu expulsaria o Adrielson. O pênalti eu também achei, eu achei que foi, embora também reconheça que é um lance muito complicado, um lance duvidoso. Que bacana. Parabéns ao Palmeiras, ressurge no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ter que se fortalecer para segurar esta liderança da competição. 11h45. Tem participação aí, Lupe. Odilon Antônio, lá de Limeira. Nosso Palmeiras rumo a mais um título do jogo de ontem. Está escrito, sairá o campeão de 2023. Ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corações verdes aqui na mensagem. Deixa eu mandar um abraço também aqui para o... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Final do telefone 7052, o Luiz.
Bom dia, parabéns, Carlão. O único comentário com inteligência sobre o jogo do Palmeiras foi o seu. Botafogo, cavalo chinês. Adeus, campeão antecipado. Que isso? Que maldade, não pode ser assim. Não, Botafogo é glorioso, poxa. Aí tem mensagem de áudio também aqui do Joey Silva. Joey, eu vou colocar as mensagens de áudio no Arena, tá? E quem mandou mensagem... isso aqui é propaganda. Tá certo, então. 11 horas 46 minutos. Segurem, Eliel Almeida já esteve aqui nos estúdios falando do stories que ele fez, que não fez, acredita no pai, joga no pai, aguenta o homem hoje. 11 horas 46 minutos, um intervalo e depois a gente vem com os nossos clubes. É o Bugre se preparando para encarar o Londrina. A informação que chega é que ele vem, mas já foi, viu? já vazou. E a Macaca que tem duelo importantíssimo contra o Avaí no próximo sábado. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. Vai que é sua, vestibulando! O vestibular já tá aí. Agora é hora daquela revisão top e depois checar seu desempenho nas provas. Para isso, é só você acompanhar aulões e correções no portal G1 Educação Campinas. Tá tudo lá. Vai que é sua, vestibulando! Oferecimento: Oficina do Estudante. A prova nas melhores universidades. CBN Esportes Campinas. Onze horas 49 minutos. Série B on fire para os campineiros. O Guarani entra em campo amanhã para enfrentar o Londrina, 9h30 da noite, no Estádio do Café. E a preparação do Bugrão, Lupe? Hoje acontece a última atividade do técnico Humberto Louser em relação à preparação da equipe para enfrentar o Londrina amanhã, 9h30 da noite, no Estádio do Café. Jogo distintos, né? Até porque o Guarani, ele ainda busca uma vaga no G4, né? Com o empate, o Novo Horizontino acabou beliscando a quarta vaga do G4, né? Com o empate ontem com o Atlético. Novo Horizontino tem 57, Guarani tem 55, se vencer vai a 58. Então um adversário, um concorrente já ficou pelo caminho, então dá chances e esperanças ao torcedor do Guarani de voltar ao G4. Porém, para o Londrina, esse também é um jogo importante, porque o time paranaense tem 27 pontos e dependendo do que acontecer na rodada, como por exemplo uma vitória da Ponte em cima do Avaí e até mesmo Ituano e Sampaio Correia pontuando e o Londrina ficar zerado, ou seja, perder para o Guarani, o Londrina pode ser rebaixado já nessa rodada para a terceira divisão do futebol brasileiro. O técnico Humberto Louser, ele não poderá contar com Pegorari
O goleiro está suspenso pelo 3º cartão amarelo e fica fora do jogo. Douglas Borges, o reserva imediato, assume a titularidade e com Douglas Borges em campo, o Guarani ainda não perdeu. E em entrevista para a assessoria de imprensa do Bugre, o goleiro falou a respeito da preparação do jogo e também da sua volta ao time titular. Então, a gente tem um grupo de goleiros muito bom, né? É uma amizade bacana. E acredito que quem tiver que jogar vai dar conta do recado para ajudar o Guarani no objetivo maior. É uma preparação que a gente sabe que a gente está devendo nos últimos jogos. Então tem que ter um mental bem forte para chegar lá, fazer um grande jogo e sair com a vitória. Cara, é tentar levantar o grupo, sabendo que a gente depende somente da gente, 4 jogos, 4 decisões, então levantar e não tem nada perdido. Sexta-feira a gente vai chegar lá, fazer um grande jogo e voltar, se Deus quiser, para o G4. Além do goleiro Pegorari, quem está fora do jogo é o Valber, com problema muscular, e o Lucão. Lucão foi expulso contra o Botafogo e vai ficar uma partida fora. Ainda hoje foi a última atividade, né? Tem a questão do Mike na esquerda, que é dúvida, mas a informação é que ele foi preservado da atividade na última quarta-feira. Mas a gente consegue já esboçar um Guarani com Douglas Borges no gol, na direita Diogo Matheus, zaga Ivan Alvarinho e Alan Santos, e na esquerda Mike ou Kaique. Meio campo da equipe com Matheus Bueno, Matheus Barbosa. Acredito que o Bruninho volta, né? Sim. Porque treinou normalmente. No ataque, o Bruno Mendes pode ser mantido, né? Mas tem a possibilidade do Derek ao lado do João Vitor e também do Bruno José. Basicamente, é o mesmo time que o Humberto tem colocado em campo, apesar do que nessa rodada algumas diferenças no sistema defensivo do Bugre para enfrentar o pressionado Londrina. Aliás, Roberto Fonseca concedeu uma entrevista coletiva ontem. Ele foi perguntado a respeito desse momento, como encontrar forças no elenco para tentar tirar o Londrina dessa situação, mesmo com o time podendo ser rebaixado em caso de derrota e até mesmo empate contra o Guarani amanhã no Estádio do Café. Os atletas, eles têm demonstrado, né, esse profissionalismo, eles têm demonstrado. Nós sabemos, né, que é um momento adverso, né, em todos os sentidos, de tabela e tudo mais, mas os jogadores, eles têm ido para dentro de campo e trabalhado. Claro que em muito momento, né, um erro ou outro, ele acaba fugindo de repente da condição do esforço e da vontade própria, né? Claro que todo erro, quem entra dentro de campo, ele tem essa possibilidade do erro. Eu tenho já mais de 20 anos que eu não erro dentro de campo. Eu só erro às vezes fora, dentro de campo não. Os atletas que entram em campo, eles podem errar. Acaba acontecendo. Claro que você tem que minimizar e fazer de tudo para que isso possa não acontecer. Mas os atletas têm demonstrado esse profissionalismo. Eu até assim tenho me surpreendido, o dia a dia, o trabalho, a vontade que eles têm, né, levado para dentro de campo. Claro que a gente selecionou esses atletas para que eles estivessem, né? Há 15 dias atrás nós tivemos saída de jogadores daqui, né? Que nós sentimos que não estavam mais conseguindo extrair, e nós seguramos os atletas juntamente com esses jogadores mais jovens aí que estão começando a carreira dentro do futebol, né, que o Londrina tem dado, nós temos dado essa condição, e esses atletas eles têm feito por merecer até resultados melhores dentro de campo, se você pegar em números e participações e aplicação naquilo que a gente tem feito dentro de campo. O técnico Roberto Fonseca, técnico do Londrina. Amanhã tem Londrina e Guarani, 9h30 da noite, com transmissão da CBN Campinas. Lupi, é jogo pro Guarani matar. Não tem outra situação a não ser a vitória pro Guarani continuar vivo, né, na briga pelo acesso. Enfrenta um adversário fragilizado, um adversário que está aí contando os minutos para cair. De repente pode, né? O futebol pode apresentar essa situação do Londrina reagir, mas acho muito difícil até pelo cenário que foi colocado aí pelo técnico Roberto Fonseca. O Guarani com mudanças, Douglas Borges tem um retrospecto bacana com a camisa titular do Bugre, o Bruninho volta, o que é muito importante também.
Acho que o Derek vai no lugar do Bruno Mendes, mas aí é puro achismo, até porque o Bruno Mendes não fez uma boa partida no jogo contra o Botafogo. Boa sorte ao Guarani, é jogo pra vencer, é jogo pra somar 3 pontos lá no interior paranaense. 11h56 e no sábado a Ponte tem um duelo super importante também, um duelo de sobrevivência na Série B contra o Avaí, 5 horas da tarde, estádio Moisés Lucarelli. Lupe. Duelo do 13º colocado, o Avaí, que tem 39 pontos, contra a Ponte Preta, 16ª colocada com 35 pontos. Jogo importantíssimo para a Macaca, que precisa dos 3 pontos para se afastar do Z4 e também ficar mais próxima da pontuação de permanência na Série B do ano que vem. De onde a Ponte vai tirar forças? Da arquibancada. A expectativa de um grande público, até porque a diretoria está realizando uma promoção de ingressos para o duelo contra o Avaí. R$10 para o setor de arquibancada. R$10, valor único. O torcedor já pode comprar o ingresso pelo site futebolcard.com ou através das bilheterias que começaram a funcionar nesta quinta-feira. E elas funcionam até às 13 horas. Hoje é feriado, né? O horário mais reduzido. Então o torcedor tem aproximadamente 1 hora, se já quiser adquirir o seu ingresso, para comparecer nas bilheterias do Majestoso. Amanhã, sexta-feira, das 11 da manhã até às 6 horas da noite. E no sábado, dia do jogo, a partir das 9 horas da manhã, R$10 o ingresso para o torcedor acompanhar o jogo da arquibancada, o setor promocional do estádio Moisés Lucarelli. E a principal dúvida, aliás, Brigatti dessa vez tem mais opções, porque tem o Mailton voltando, Pablo Diego aos poucos também já adquirindo o melhor da sua forma física. Mailton cumpriu suspensão no jogo passado, por isso já está liberado para jogar contra o Avaí no sábado às 5 horas da tarde. E na manchete eu trouxe um destaque do Avaí, porque o jogo também é decisivo por time catarinense, tem 39 pontos, tem uma probabilidade de queda muito baixa, só que o discurso lá em Santa Catarina é esse aí, ó, ouça o Giovani, meio-campista da equipe catarinense. Partida importante, né, onde, no meu modo de ver, acho que do elenco da comissão técnica, nós damos um grande passo com a vitória, nosso objetivo da competição, que é tirar o clube dessa situação incômoda. Então o time está bem determinado, bem focado no que nós temos que fazer fora de casa para conseguirmos a vitória e tirarmos o time dessa situação incômoda. Dependendo do que acontecer, se o Avaí surpreender a Ponte Preta e vencer no Moisés Lucarelli e também dos outros resultados, o Avaí também já fica, né, livre do risco de queda para a Série C de 24. O Giovani é aquele mesmo que passou pela Ponte, revelado pelo Corinthians em 2012, integrou o grupo que foi campeão mundial, né, contra o Chelsea, um jogador experiente com 29 anos e é uma referência desse time, né, do Leão da Ilha. Jogo duríssimo, jogo complicado para a Ponte, e como o Lupe disse, é a pegar em tudo que resta, ou nas poucas coisas que restam, né? E a torcida é um artifício importante para a Ponte Preta neste jogo de sábado. E aquela coisa, é esquecer as coisas erradas, esquecer o que de ruim tem acontecido com a Ponte, apoiar a equipe para que conquiste a vitória, que seria essencial nesta luta insana para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, o Avaí tem a volta do Giovani, do Jean Kleber e também do Thales. E muita gente pergunta, né? O Potker vai jogar? O Potker passou por uma cirurgia, né, no joelho e vai ficar fora aí dessa temporada. Então tem novidades aí no time do Avaí pro jogo contra a Ponte Preta no sábado. É um time que reagiu bem nesta competição. A gente não acompanha o dia a dia de treinamentos da Ponte Preta, mas se esses jogadores que eu citar estiverem perto dos 100%, Elvis e Pablo Diego seriam aí os meus titulares, entendendo todos os problemas físicos dos dois. Mas se eles estiverem perto dos 100%, eles são os meus titulares. Meio-dia, Fábio Chaib, um último destaque rapidinho. Fabião, por favor. Valeu, Carlão. Destaque do futebol internacional, a do Real Madrid renovou o contrato com o atacante brasileiro Rodrigo até 2028, multa rescisória de 1 bilhão de euros. Depois de Vini Júnior, agora Rodrigo também renovando o Real Madrid. Estou ansioso para ver o trio Endrick, Vini Júnior e Rodrigo no Real ano que vem, hein? Tá bom, Fabião, boa viagem aí no retorno do Rio de Janeiro
para Campinas ou para o Principado dito. Lupércio, até às 4 com a Arena. 4 horas estaremos juntos, meu caro Carlos. Valeu, até já, ou até lá, né, às 4 da tarde com o Arena CBN. Um abraço. CBN.